Aí. Estamos no ar aqui. Porra, Entrou o cara. nosso convidado Thiago, Ivaldo, fala Ivaldo, Amorim, galera vai entrando aí, o pessoal vai chegando. Vai ter que ficar aí Geral segurando. pedir para Segura isso aqui. participar aqui. Sem mexer. Você vai ter que ficar aí, cara. Não vai ter jeito. Fábio. Bom, muito boa tarde, né? Para quem vai assistir ao vivo, para quem vai assistir depois gravado, bom dia, boa noite, enfim, né? Sejam todos muito bem-vindos aqui. Deixa eu colocar o Thiago aqui para participar. Show de bola. Fábio, hoje a gente vai falar sobre os serviços farmacêuticos aí na Covid, né? O Thiago acabou de entrar aí. O Thiago, farmacêutico, empresário, dono de farmácia, trabalha muito com esse tema, né, de serviços, e ele vai trazer isso aqui para a gente hoje. E vai falar um pouquinho, né, Thiago, como é que você está enfrentando essa questão aí e o que o pessoal pode fazer até para diagnosticar, né, e quais são os procedimentos, quais são os protocolos, o que fazer quando se dá de frente aí com uma situação dessa, né? Vamos lá, manda ver aí, não vou enrolar muito hoje não, seja bem-vindo, boa tarde, né, e vamos lá, vamos embora para conteúdo aí para essa galera. Fala, Edu, beleza? Boa tarde. Como é que tá? Tranquilão aí? Então, bicho, isso aí tá ruim pra todo mundo, né? Não tá fácil pra ninguém a história do Covid aí. É, Aqui na minha cidade, eu vou falar bem a minha realidade, né? Aqui na minha cidade, o que acontece? O comércio parou, né? Tudo parou. Hoje abriram alguns setores, mas ainda não são todos os setores. Ainda não é tudo que está funcionando normalmente. Consequentemente, as pessoas saíram da rua, né? Algumas por medo, outras por conta do toque de recolher, enfim. O fato é que a gente não tem pessoas na rua. E uma farmácia, ela depende de gente na rua. Tanto é verdade que das principais análises que você faz antes de abrir uma farmácia é o ponto comercial. Você precisa saber se passa gente na rua lá ou não passa gente na rua, porque muita gente acaba entrando na farmácia pela facilidade ou porque está passando na frente e tudo mais, né? Então acaba que o movimento diminui mesmo. Não tem como não diminuir. E a gente tem que buscar alternativas, né? A gente tem que buscar formas aí de fazer com que o faturamento não caia. Porque senão a gente vai ter que pensar em demitir, a gente vai ter que pensar em diminuir despesa que às vezes não tem de onde tirar, né? E os boletos estão aí, né? Então a gente precisa fazer as coisas acontecerem. Enfim, uma coisa muito bacana que a gente tem trabalhado aqui é a questão dos serviços farmacêuticos no Covid-19, né? Então tem toda aquela orientação do Conselho Federal de Farmácia, onde o paciente entra lá na farmácia, a gente tem que ter alguém na porta para já higienizar as mãos dessa pessoa com álcool gel, fazer uma triagem, né? E colocar lá quem tem sintomas ou é paciente de risco para um lado, quem é assintomático ou vem na farmácia para outras coisas, para o outro lado da farmácia, né? E aí a gente tem enxergado uma oportunidade de trabalhar com serviços farmacêuticos exatamente nessas pessoas sintomáticas ou com suspeitas, né? Então a gente acaba fazendo aqui consultas farmacêuticas, né? Eles passam esses pacientes para mim, a gente faz a consulta farmacêutica e nessa consulta farmacêutica a gente aplica um protocolo SOP e aí a gente entende se essa pessoa é caso de mandar para o hospital, se ela é caso de mandar para casa, se a gente vai medicar essa pessoa, se não vai medicar essa pessoa, quais as orientações passar para essa pessoa sobre isolamento para ele, para familiares, enfim. A gente acabou agregando valor numa oportunidade onde as vendas começaram a cair, né? Fora toda a parte de marketing estratégico específico para esse momento, para que as pessoas não venham até a farmácia realmente, né? Aí já fica até para uma outra aula, enfim. Mas o importante agora é isso, é agregar valor nos serviços farmacêuticos que a gente está fazendo nesse momento crítico, né? Onde as pessoas vêm até a farmácia sem orientação, sem saber o que está acontecendo, se é sintomático, se não é sintomático, quais são os sintomas, quais não são. E aqui a minha equipe se preparou muito bem para isso, né? Então a gente consegue atender as pessoas vendendo serviços farmacêuticos numa época terrível dessa de crise, onde tem pouca gente na rua. Show, show. Aqui em Maringá, né? Pra você ter ideia, a farmácia hoje, pela medida provisória aqui da cidade, Travadinha? tá me vendo aí? Oi, oi, alô?
Tá me vendo? Aí, voltou. Deu uma travadinha aí. Agora Show. sim. Aqui em Maringá, pela medida provisória da cidade, o pessoal está fazendo só... As farmácias em si, elas só podem trabalhar com entrega, né? Elas não podem trabalhar com porta aberta hoje aqui, só delivery. E você pensa o quanto isso impacta, né? Na farmácia em si, como um todo. E aí você fala muito nessa questão de blindar o faturamento com os serviços, né? Pensa, como que o farmacêutico poderia agregar um serviço, Thiago, num momento desse? Porque, assim, a gente fala muito hoje de home care, né? A gente fala muito do farmacêutico cuidar, fazer um atendimento legal, mas eu não estou vendo isso muito na prática hoje, né? Os farmacêuticos em si que eu conheço, que eu sei assim que está trazendo serviço, que está trazendo um diferencial no dia a dia ali, são poucos assim, né? Você é um deles, por isso até que eu te convidei aqui para você trazer ideias aí para a galera, né? Como é que o pessoal pode lidar lá na farmácia? Essa questão de ter que levar o balcão para frente, né? Tem um monte de cidade que o cara tem que levar o balcão, o cliente não pode entrar mais dentro da farmácia. Como que está essa situação aí? O que você tem feito? O que você pode passar de dica aí para o pessoal? Então, aqui as farmácias elas estão liberadas, né? Você pode trabalhar de portas abertas, mas com aquelas orientações todas do conselho, manter distanciamento mínimo lá de 2 metros, distanciamento do balcão de 2 metros, higienização das mãos das pessoas quando entram na farmácia, fazer a triagem na porta, enfim. Mas eu tenho orientado os meus pacientes a não vir para a farmácia. Eu tenho orientado os meus clientes a não vir para a farmácia, para que eles fiquem em casa mesmo, que a gente vai até eles. E para isso existe uma forma de conversar com eles, né? Existe uma forma de você chegar até a casa deles, e hoje é pelas redes sociais, né? Hoje a gente consegue fazer isso pelas redes sociais, não só anunciar, estamos atendendo, fazendo delivery, todo mundo está fazendo isso, isso não é diferencial, né? É o momento que está todo mundo tentando fazer delivery. A diferença é o seguinte, você precisa saber entrar na casa do cliente, né? Porque Uhum. essa é a grande verdade, você vai entrar na casa dele de alguma forma. E hoje a forma mais fácil de você entrar na casa dele é através do celular dele, através da rede social. Ele vai estar te vendo pela rede social. Então, você precisa fazer uma comunicação de forma correta com esse teu cliente, esse teu paciente. Não é simplesmente avisar que você está atendendo, né? Existem formas de orientação, existem formas de agregar conteúdo para ele que interessa nesse momento, né? Porque, não venha para a farmácia. Mas por que não venha para a farmácia? Né? Não venha para a farmácia por tal motivo, porque você está mais seguro em casa, se precisar a gente vai até aí. Existe toda uma ação das entregas também, do motoboy, como é que ele vai se paramentar para entregar, como é que ele vai entregar esse medicamento lá na casa do cliente. Não é simplesmente chegar e entregar como seria numa situação normal, né? Então precisa toda uma paramentação, precisa toda uma forma diferente de fazer diferenciação profissional em cima desse momento também, né? Então é um momento que quanto menos pacientes vierem para a tua farmácia, mais segurança para você, para a tua equipe, para a tua família. Uhum. Essa é a grande verdade. Então, se você conseguir chegar dentro da casa desse paciente, é a melhor opção que você tem. E aí existem formas, né, dentro do marketing digital, do marketing de diferenciação, para você mostrar para o seu cliente que você está ali preocupado com ele, né? Que você não está ali só para vender, que você não está de portas abertas só para vender, que você está ali preocupado com a saúde dele mesmo. Então, aqueles farmacêuticos que estão conseguindo se fazer entender nesse momento, nesse recado, eles estão tendo sucesso mesmo em época de crise. Porque hoje o que as pessoas menos querem saber é preço, né? Ninguém está muito preocupado com as ofertas do dia. As pessoas querem saber o que está acontecendo com o Covid, quantos casos tem, chegou na minha cidade, não chegou, morreu gente, não morreu, né? O que eu faço, enfim. Então, a forma do marketing hoje ela tem que ser diferente. Não adianta você querer lançar lá no WhatsApp da pessoa o teu tabloide de ofertas. Ele não está preocupado com oferta nesse momento, né? Ele está preocupado com a saúde dele, com o que pode acontecer ou não com ele. Então, existe uma forma de você fazer marketing diferente, né? Que você vai fazer, que eu chamo de marketing de informação. É deixar o seu paciente informado sobre tudo que está acontecendo, você criar um boletim diário e passar para os seus pacientes. Enfim, tem uma série de situações, inclusive, final de semana passada eu até lancei um curso, inclusive, na internet a respeito disso. Como é que você vai chegar na casa do cliente, né? Porque eu percebi muito aluno meu, muito colega me perguntando, e agora, Thiago, o que a gente faz? Né? Momento, como vocês dizem aí na Iven, é momento de sentar no caixa, né? Não é hora de fazer investimento, não é hora de fazer loucura. Não adianta, sei lá, vou gastar um monte na rádio agora para chamar atenção para minha farmácia. Não é o momento para isso, né? Você tem que blindar o seu faturamento, blindar o seu caixa.
E aí você tem que ter formas de fazer com que as pessoas continuem comprando de você. E é um momento tão legal, Edu, que eu tenho atingido clientes de concorrentes meus. Porque os meus concorrentes, eles não estão fazendo o que eu estou fazendo. Né? Os meus concorrentes ainda continuam mandando foto da promoção do tabloide lá para as pessoas. E as pessoas não estão interessadas nisso. E eu estou fazendo marketing informativo, né? Estou fazendo marketing de informação por várias plataformas, por várias redes sociais diferentes, com uma estratégia muito bem delimitada. E o que está acontecendo é que as pessoas, clientes de outras farmácias vêm até mim, acabam perguntando algumas coisas e na resposta acaba que a pessoa acaba comprando alguma coisa, enfim. Pessoas que talvez não comprariam comigo se não fosse esse momento, sabe? Então é aquela história, enquanto uns choram, outros vendem lenço, né? Outros Tem que vendem saber lenço. aproveitar É isso aí. o momento, Cara, né? e me conta uma coisa, como é que você está orientando a sua equipe? Que tipo de orientação você está dando para eles na tratativa do cliente, quando o cliente vai para a farmácia? Que a gente fala para o cara não ir, mas tem o cara que vai, né? Quais são as tratativas, o que, que eu faço, o que, que eu não faço dentro da farmácia em relação a tudo isso, né? Você me falou uma vez que você dá uma comissão para o balconista que indica o seu serviço, né? Como que funciona isso tudo, cara? Isso, continua assim. Então, aqui na farmácia a gente trabalha com venda de produtos e venda de serviços, né? Todo balconista que faz captação e vende um serviço ou um possível serviço que encaminha o paciente para o consultório farmacêutico, ele ganha comissão sobre o serviço, né? E nesse momento não é diferente. Então, a gente tem um colaborador lá na porta fazendo a triagem. O paciente é sintomático, tem qualquer sintoma respiratório, encaminha ele para o farmacêutico. Tá? E aqui a gente vai fazer a parte da consulta farmacêutica. Não é sintomático, não é grupo de risco nenhum, aí vai para o atendimento normal. Mas esse atendimento normal é diferente. A gente está com um distanciamento aí de 2 metros do balcão, a fila dentro da farmácia, a gente delimitou os espaços onde são 2 metros de distância de qualquer cliente que seja, né? Ninguém fica a menos de 2 metros de distância um do outro. Então, são situações já impostas pelo Conselho de Farmácia, mas que a gente conseguiu aproveitar esse momento para vender serviços farmacêuticos também, né? Que é o que mais me Show. dá lucro hoje na farmácia, muito mais serviço do que produtos. Show. A prestação de serviço, via de regra, ela é muito mais lucrativa, né? Eu sempre comento com o Vitor aqui, o cara que ele não tinha uma eficiência no mundo digital, hoje ele está tendo que ir para o mundo digital. E o cara que não tinha um conhecimento, não tinha uma eficiência na parte de serviços, agora ele vai ter que criar também, né? Porque tá todo mundo cansado dessa guerra de preço, né? Dessa concorrência onde o foco é preço, preço, preço. O negócio agora é todo mundo caminhando para serviço, todo mundo caminhando para outras questões que não só tratar medicamento, né? Vender a caixinha, entregar a caixinha ali por troca de preço baixo e tudo mais. Então, essa parte do serviço, ela agrega muito, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, chegou lá na porta, você falou que se for sintomático, vai direto para o farmacêutico. E aí, qual que é a sua postura a hora que o cara chegou lá e falou que é sintomático? Qual que é o diagnóstico, qual que é o protocolo, enfim, como que se faz aí? Qual que é a sua tratativa com isso? Tá, então ele vem para o consultório. Aqui no consultório a gente vai fazer, a gente não, né? Eu fazer a aferição da febre dele, primeira coisa, né? Aferir a temperatura dele para saber se ele está com febre ou não. Uhum. E aí eu aplico uma metodologia SOAP, né? Aplico o protocolo SOAP nesse caso. E aí eu preciso saber o seguinte: primeiro de tudo, essa pessoa ela tomou algum medicamento para febre? Porque se ela tomou medicamento para febre aí nas últimas 4 ou 6 horas, pode ser que mascare. Eu estava com febre, mas eu tomei uma dipirona, beleza? Então a gente não pode descartar que você ainda tem febre, né? Porque um dos indícios do Covid-19 é febre que perdura aí por 3 ou 4 dias. Uhum. Né? Então são 3 sintomas principais: a febre que dura aí 3 ou 4 dias, a tosse seca e a diminuição da capacidade pulmonar, ou seja, a pessoa tem falta de ar. Né? Então, esses são os 3 sintomas principais. Quando a pessoa bate nesses 3 sintomas, eu encaminho direto. Né? Vai direto para o local lá onde eles estão atendendo aqui na minha cidade, os pacientes que são sintomáticos e os que pode vir a ser Covid, né? Os casos suspeitos, no caso, e aí eu encaminho para lá. Não é caso suspeito, a gente medica aqui, faço a prescrição farmacêutica dele com antigripal, analgésico, antitérmico, enfim, aquilo que ele precisa, né? E encaminho para casa e peço para ficar em isolamento. Ao mesmo tempo, como é um paciente com sintoma leve, ainda não é passivo de notificação compulsória. Né? Então, você não vai notificar a Visa local que você tem um paciente leve, porque todo mundo pode ter gripe nesse momento, um resfriado.
Então, o que eu faço? Eu faço uma notificação e um alerta aqui dentro da minha farmácia. Então, eu tenho uma lista de pacientes que eu atendo todos os dias dentro do consultório e aí eu vou monitorando essas pessoas. Todo dia eu ligo para eles para saber como é que eles estão. E aí, melhorou? Tá monitorando a febre? Como é que você tá? Entendeu? Então, eu tenho o passo a passo aqui que eu aplico e aí eu vou ligando para essas pessoas. Aí, daqui a pouco a pessoa veio aqui com um sintoma leve. No segundo dia eu ligo para ela e falo, olha, Thiago, piorei, continuo com febre, agora me deu tosse, estou ficando com falta de ar, aí eu já mando ela correr para o hospital. Então ela não fica desassistida em momento nenhum, entende? Ela vem para a farmácia, eu vou fazer o atendimento dela aqui e ela vai ficar assistida em casa, porque eu estou ligando para ela a todo momento. Né? E essas pessoas todas têm o número do meu WhatsApp também, que se elas precisarem de qualquer coisa ou qualquer dúvida, elas mandam para que eu tire as dúvidas dela. Então, além Então é de uma forma fazer de você agregar valor naquilo. além de fazer o atendimento, você faz esse pós-atendimento, Pós. pós-consulta, né? Isso, isso. Porque, assim, a questão nesse momento é uma questão de saúde pública, né? Então, assim, eu já faço esse pós-atendimento, que eu chamo de... alguns chamam de pós-venda, mas eu chamo de fidelização, né? Eu já faço isso com todos os meus pacientes de consultório. Todos os pacientes que eu faço receita, que eu faço prescrição farmacêutica, todos eles eu entro em contato depois para saber o que está acontecendo com ele. Se foi efetivo, se não foi efetivo, se aquilo que eu prescrevi está certo, se deu certo, se não deu certo, se eu tenho que encaminhar ele para o médico ou não. Então, isso já é um padrão meu aqui. E agora, com o Covid, como é um problema de saúde pública, é muito mais importante ainda que se faça esse acompanhamento, né? Porque caso essa pessoa piore lá na casa dela, como eu mandei ela ficar em casa, pode ser que ela não vá procurar o local que tem que procurar se ela piorar. Então, eu vou acompanhando, vou monitorando, e aí se eu vejo que é um caso de notificação, eu já ligo na Avisa local e falo, olha, paciente assim, assim, assado, endereço tal, com suspeita. E aí eles entram em contato com o paciente. Até agora não aconteceu nenhum, tá? Aqui na minha Entendi. cidade não aconteceu nenhum caso. Então, mas monitorando, eu estou monitorando todos eles. Que legal, cara, que legal. E esse encaminhar aí, né, que você me falou, o cara tem lá os 3 sintomas, né, febre, incapacidade respiratória e tudo mais, você encaminha. Como é que você não, pega e vai lá pro médico, vai lá pro hospital, Não, que você não. tá... Como é que é isso aí, cara? Não, eu faço um laudo, né? Porque eu não deixo esse cara sair daqui com febre, por exemplo. Se tiver com febre, dor, eu vou medicar ele aqui dentro da farmácia com algum MIP. E aí eu emito um laudo dizendo, olha, o paciente tal, fulano de tal, com tais sintomas, foi atendido tal horário, estava com febre de tantos graus, foi medicado com tal coisa, pode ser um paciente suspeito, tá, 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 tá. Então eu faço todo um relatório e dou na mão desse paciente, já ligo lá no... Como aqui eu estou numa cidade pequena, uma cidade de 40 mil habitantes, então a gente tem acesso, né? As pessoas, todo mundo conhece todo mundo, enfim. Então eu ligo lá no local que está reservado só para atender casos suspeitos, não mistura com o hospital municipal, nem com os outros Uhum. hospitais. É um local que a Secretaria de Saúde disponibilizou exclusivo para isso. Então eu já ligo lá e aviso, olha, paciente assim, assim, assado, saiu agora aqui da farmácia, está com o laudo na mão. Se esse paciente sair daqui e não procurar eles lá, eles vão entrar em contato com o paciente, que pode ser um caso suspeito, entendeu? Show, show. Então, esse é o esquema. Como tem sido os médicos contigo aí? Qual que é a postura dos médicos em relação ao profissional Thiago? Cara, só alegria. A gente trabalha em parceria, sabe? Eu tenho parceria aqui com cardiologista, tenho parceria com nutricionista, não só médico, tá? Todos os profissionais de saúde. Tenho parceria com nutricionista, tenho parceria com cardiologista, tenho parceria com dermato, tenho parceria com clínico geral, enfim, uma série de profissionais, porque no começo, confesso que não foi fácil, tá? As pessoas até vinham naquela, pô, agora o cara quer ser médico. E aí eu acabei fazendo visitas nos médicos, como eu falei, uma cidade pequena, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? E fui fazer visitas, explicar o meu trabalho, como é que eu poderia ajudar eles, enfim. E hoje a gente recebe aqui indicações de serviços farmacêuticos por parte dos médicos. Por exemplo, o cardiologista não quer fazer aferição de pressão 3 vezes por dia lá do mesmo paciente, que para ele é perca de tempo, né? Uhum. Ele tem N coisas para fazer lá, e enfim, e precisa monitorar. E como eu faço aqui pela diretriz, ele manda para cá e o paciente vem aqui e o que acontece é o seguinte, quando ele vem com uma indicação do médico, o médico é o cara do serviço de saúde ainda no Brasil, né? Sim. Então, quando ele vem para cá com uma indicação do médico, a visão que ele tem do farmacêutico é totalmente diferente daquela que se ele viesse por conta e eu quisesse cobrar dele o serviço, por exemplo. Então, ele vem, ele paga o serviço e muito por causa da indicação, né? Então, a gente tem parceria aí com um monte
de profissionais, o que facilita muito a nossa vida também. Show de bola. Cara, olha só, deixa eu só fazer um comentário aqui para você que está chegando agora aí, né? Tá entrando na live, tá entrando no canal e tal. A gente está fazendo todos os dias lives durante agora essa questão da pandemia, né? A crise, porque começou a cair venda, subiu venda, agora começou a cair venda. Então a gente está praticamente já, acho que essa é a nona ou a 10ª live seguida, com bastante conteúdo, com bastante ferramenta. E a gente compartilha também um monte de coisa no nosso grupo do Telegram. Então, se você ainda não está no nosso grupo do Telegram, manda um direct aí que depois eu te passo o link para você entrar. O Thiago, ele é um dos caras aí, hoje no Brasil, um dos maiores especialistas na parte de serviço farmacêutico. Então, ele tem a farmácia dele, ele não é só teoria, ele aplica isso na prática, ele ganha dinheiro fazendo esse negócio. E eu trouxe ele aqui hoje para ele compartilhar para a gente como é que está sendo essa parte do Covid lá. E ele está dando essas informações, né, o protocolo que ele segue, o que ele faz quando ele pega o cara que está sintomático, que apresenta alguns problemas que podem ser, né, indicativos ali do Covid, como que ele faz, manda para o médico, não manda para o médico, enfim, está compartilhando com a gente todos os protocolos dele. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, Thiago, porque tem uma coisa que todo mundo fica com dúvida. Cara, como que eu precifico e qual é o valor que você cobra hoje, por exemplo, para fazer uma consulta, né, uma consulta simples, né, para eu fazer uma triagem ali, talvez farmacológica, fazer uma revisão, né, da farmacologia do cara, que ele está fazendo. Quanto que você cobra hoje para fazer uma aferição de pressão e uma aferição de glicemia? Porque a galera fica falando assim, ah, não, isso aí é bonito só na teoria, isso aí não funciona, isso aí não sei o quê. Gente, eu estou trazendo um cara que aplica, que ganha dinheiro com isso, porque para vocês verem que isso de fato funciona, isso de fato existe, tá? Não é historinha que alguém está contando, não. O Thiago é prova viva, porque ele faz isso todos os dias. Você consegue compartilhar com a gente? Você pode compartilhar com a gente isso aí, Thiago? Tá, vamos lá. Então, assim, quando eu comecei, eu não tinha noção de como cobrar e o que cobrar, né? Conversei com um monte de gente, troquei ideia com um monte de gente, mas aí o que eu percebi é o seguinte, todo mundo sabia muito na teoria, mas ninguém sabia fazer isso na prática. Você tem um monte de especialista aí de farmácia clínica e serviços farmacêuticos no Brasil que sabe um monte das coisas na teoria, mas ninguém faz nada na prática. E aí ninguém sabe te orientar direito. E aí eu vi essa oportunidade de ensinar pessoas também, né, pela internet, por isso que eu criei um canal e por isso que eu tenho aí as minhas redes sociais inteiras dedicadas a ensinar farmacêuticos do Brasil inteiro a aplicar farmácia clínica ou serviços farmacêuticos na prática, tá? E aí o que eu fiz? Eu comecei a experimentar, né? Comecei por experimentação, então eu não sabia como cobrar. Hoje eu tenho produtos que variam de R$5 até R$150. Tá? Subindo aí já para o fim da cria, eu ia subir agora, mas agora eu vou esperar passar esse período conturbado e eu vou subir o meu serviço mais caro para R$175. Então, o que acontece? No começo, é aquela história assim, você não, isso aconteceu comigo, tá? E é o que eu ensino também para os meus alunos. Nunca chega para alguém e fala, olha, agora eu vou te cobrar a aferição de pressão. Tá? Agora, assim, a pessoa chega lá, vem toda vez na tua farmácia, você nunca cobrou para ferir pressão. Aí você chega lá e a pessoa chega no balcão e fala assim para você, olha, eu quero fazer a aferição hoje, aí você vai falar para a pessoa, beleza, a partir de hoje eu estou cobrando R$5. Acabou, o cara não volta mais. Não volta Então, mais. o que você tem que fazer? Você tem que explicar. Você tem que explicar para a pessoa. Então, chega lá. Geralmente são pessoas de idade, que já compram contigo, que são teu cliente. Então, você precisa explicar. Fala, olha, a gente está começando com uma prática nova, que funciona da seguinte maneira, a gente está fazendo pela diretriz, é o mesmo jeito que o cardiologista faz. Leva o paciente para o consultório farmacêutico, explica o que é um consultório farmacêutico, gasta tempo ali com o cliente, mostrando quais os serviços você faz ali dentro, e aí você faz a aferição de pressão pela diretriz, que é diferente da comum que todo mundo faz, né? E aí você vai gastar tempo ali com o paciente. No final você pergunta, né? Faz uma pergunta, quanto valeria esse serviço para o senhor? O senhor pagaria por esse serviço? Né? E aí as pessoas é que vão te dizer quanto é que elas poderiam pagar por aquele serviço e você vai tendo uma noção com o público, né? Com o mercado. Depois disso, eu fui aplicando isso para praticamente todos os serviços. Então, hoje eu faço a aferição de pressão, que é o serviço mais barato, é R$5, e a revisão de farmacoterapia, com acompanhamento, R$175 a cada 2 consultas. Né? Uma pessoa vem, traz toda a caixinha de remédio dela, eu vou avaliar a caixinha de remédio dela, criar o caso clínico aqui, analisar o caso clínico, daqui uma semana ela retorna, eu resolvo o problema dela, R$175, e aí ela volta, aí eu criei combos de acompanhamento, enfim, tem uma série de serviços, né? Mas o principal é o seguinte, é você mostrar para as pessoas que aquilo tem valor, que aquilo vai ajudar elas de alguma forma.
né, de que vai melhorar o tratamento delas, vai dar mais qualidade de vida para elas, ou que você vai fazer economia no bolso delas, elas vão gastar menos com medicamento. A grande maioria das revisões de farmacoterapia eu acabo retirando medicamento, né, porque tem lá duplicidade às vezes, enfim, uma série de situações. Mas o segredo é agregar valor, é fazer as pessoas enxergarem que aquilo faz bem para elas. E aí, quando você começa a agregar valor no seu serviço, as pessoas começam a pedir para você quanto custa, sem você falar preço, quanto é que custa. Hoje, eu estou estudando a ferramenta da Even, tá? Aquela que a gente fez uma live junto, aquela planilha que você me apresentou a respeito de precificação, eu estou estudando toda ela. Então, eu estou reprecificando os meus serviços em cima daquela planilha. E aí existem os serviços de curva A, curva B, né, que a gente chama, curva C. Por exemplo, a aferição de pressão, se eu for pegar pela planilha, lógico, ele nunca vai me dar prejuízo, né, porque é um serviço, nunca vai me dar prejuízo, mas se você pegar a planilha diz que eu teria que cobrar um pouco a mais, teria que cobrar R$8, por exemplo, eu cobro 5. Mas esse é o meu produto curva A, é aquilo que eu mais vendo todos os dias dentro da farmácia e geralmente ele acompanha algum outro serviço junto. Então, geralmente, na aferição de pressão que eu faço com o paciente, eu acabo vendendo outros serviços de maior valor, agregando outros serviços de maior valor junto. Então, o grande segredo das coisas é fazer as pessoas enxergar valor no seu serviço. Esse é o detalhe. Show. É a parte do gatilho mental ali, né? Que você destrava no cara ali, que é o comprometimento social, né? Você entrega tanto valor para ele que ele quer te recompensar de alguma forma. Então, essa parte é muito legal. E isso que o Thiago falou, né? Essa parte da precificação. Eu estudo precificação já tem um tempo e eu gosto muito disso, né? Da parte da precificação, a ciência por trás daquilo. Então, a gente tem a precificação do serviço mesmo em 3 níveis, né? O produto A, B, C ali, a gente distribui ele em faixas de lucratividade. Então, você tem a lucratividade X, a Y, a Z, e aí o produto que tipo, tem uma demanda ali legal, você coloca para dar um pouquinho de lucro, o povo falar bem e vir buscar mais coisas, né? Então, isso aí funciona bem na prática. E aí o Thiago está começando a aplicar, show de bola. A Vifarma aqui, acho que é o Vinícius e a Carol, eles estão perguntando, né, como é que funciona essa parceria? A hora que você estava falando dos médicos ali, e eu já aproveitar também que a Alfarma fez também uma pergunta parecida, né? Ela colocou aqui, boa tarde, como é feito o contato com os profissionais, né? Como que você faz para se comunicar com os médicos aí? E aí o Andrezão, o Emanuel também, a galera tá chegando aqui, show de bola. Responde para a gente então essas perguntas aí, o Thiago. Cara, é a mesma situação que os representantes de laboratórios fazem para apresentar medicamento. Você vai lá apresentar o seu produto para eles. Você vai lá, vai marcar um horário para apresentar o seu produto. O que é o importante? O que o médico tem que entender? Que ele vai ter alguma vantagem com isso. Tá? Ele não quer saber qual a vantagem você tem, o que é bom para o paciente, ele quer saber que vantagem ele vai ter com isso. Né? Então você tem que ter uma vantagem, algo que vai ser bom para o médico, e eu não estou falando financeiramente, tá? Não estou falando de dinheiro, porque eles não precisam disso. Eu estou falando que ou você vai poupar tempo dele, ou o paciente dele vai estar mais assistido. Enfim, depende do médico, depende da especialidade dele, o que você pode entregar para ele. Também é a mesma coisa que agregar valor para o cliente. Né? A mesma coisa que você agregar valor para o paciente, você tem que agregar valor para o médico também. Para ele entender que o teu serviço não é uma concorrência do serviço dele. Para entender que o teu serviço é complementar ao dele e que juntos vocês podem fazer mais coisas, né? Então, a forma de chegar é marcar horário, como os representantes de laboratório fazem, os representantes de farmácia de manipulação fazem. Você vai lá, vai marcar um horário, vai apresentar a sua carta de serviços, né? Sou farmacêutico falando de tal e eu faço isso, 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 isso e eu acho que isso vai funcionar melhor para os seus pacientes, a gente pode fazer um teste, nananana. Enfim, aí você tem que ser criativo, saber o que você faz, porque é muito focado dentro do seu serviço, né? Cada pessoa faz um tipo de serviço, são N serviços farmacêuticos, que eu sempre falo para as pessoas escolherem de acordo com 3 pilares, né? Primeiro, demanda, se você tem demanda para fazer determinado serviço que você queira, se você tem conhecimento técnico para fazer aquele serviço que você queira, e afinidade, se você gosta de fazer aquele serviço. Ah, Thiago, mas os 3 é muito difícil, então tira afinidade, nem sempre a gente faz tudo que a gente gosta na vida. Então, se tem demanda e tem conhecimento técnico para fazer, você monta um serviço farmacêutico. Montou o serviço farmacêutico, vai oferecer.
entende? Show. É bem tranquilo, eles são muito acessíveis, porque gera curiosidade também, né? Os médicos têm curiosidade em saber que negócio é esse, que é muito novo para todo mundo, né? Então, tem funcionado muito bem. Para mim, tem funcionado perfeitamente. Legal. A Virgínia, corrigindo então aqui, não é o Vinícius e a Carol, não, porque a gente tem um cliente em Brasília que é Vifarma também, e é o Vinícius e a Carol. Mas, cara, falando nisso, até eu lembrei aqui, eu não sei se você já conheceu de perto lá, a farmácia do Estado, né? Eles também criaram lá a parte do consultório, né? Tem os farmacêuticos responsáveis lá, o conselho auxilia muito, trabalha muito em cima disso lá. Então, cada regional aqui tem a questão, mais Curitiba é que funciona melhor. E aí lá eles não puderam chamar de consultório ainda, né? Consultório é só do médico. O médico barrou esse negócio de consultório, mas eles têm lá a sala de serviço farmacêutico. E qual é o relato da galera lá? E aí depois você pode me falar se isso acontece aí também com os médicos daí. Os médicos, eles prescrevem e já mandam embora. Fala, eu não vou te falar como é que você vai usar, eu não vou te falar nada, 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 nada. Tá aqui sua receita, passa ali na salinha ali com o farmacêutico vai te ajudar. E aí todo esse trabalho de apoio, né, à prescrição é feita pelo farmacêutico. Os farmacêuticos têm uma interação muito legal com o paciente, eles ajudam muito o médico. Então o médico viu essa parceria de fato como algo que soma, né? E ele agilizou, tem mais atendimentos e deu mais segurança no uso no dia a dia ali da parte do medicamento, porque o farmacêutico detém o conhecimento específico sobre o medicamento, né? Então passa de uma forma muito mais assertiva até essa parte do tratamento como um todo, a interação entre os medicamentos, do que o próprio médico passaria ali na correria, né? Então conta um pouquinho para mim, tá funcionando assim também aí? Então, o que a gente percebeu aqui, principalmente do cardiologista? Porque dificilmente a pessoa sai de lá com a receita com um medicamento apenas, né? Geralmente são 2 ou 3, enfim, ele sai de lá polimedicado depois de um período. E o que acontece? É difícil para o paciente visualizar algo só com uma receita na mão, né? Então, ele sai com uma receita na mão e aí ele olha o 1, o 2, o 3, o 4, primeiro que ele não entende o que está escrito, e aí o médico fala para ele assim, você vai tomar isso por tal horário, por isso, por aquilo, pronto. Saiu porta fora, ele não sabe o que foi falado para ele. Ele não tem mais noção do que foi falado para ele. Quando ele vem até a farmácia e a gente dá as orientações aqui, a gente cria estratégias de fazer o paciente entender, a gente faz a dispensação personalizada, né? Então, a gente dá um jeito de fazer o paciente entender o que ele está levando, por que ele vai tomar aquele horário, o que ele vai tomar em tal horário. Ah, paciente analfabeto, adianta eu escrever comprimido de manhã antes do café da manhã em jejum? Então a gente cria estratégias com figurinha, com bolinha, com Solzinha, cor. luinha. Isso. Eu tenho uma aluna que fez um negócio que eu gosto de relatar, cara. Isso é muito legal, ela foi muito criativa. Uma aluna minha de Porto Alegre, o que ela fez? Então tinha um casal de idosos que não tem quem cuide deles lá em Porto Alegre e ela foi pela família que mora, um filho dela que mora fora, então ela foi contratada para fazer esse trabalho de orientação dos pais em medicamento, para saber se os pais estão tomando correto, da forma correta, o tempo correto, enfim. O que ela fez? Olha que legal. Medicamento que toma de manhã, todos os medicamentos que toma antes do café da manhã, o que ela fez? Ela foi lá, colocou no armário das xícaras todos os medicamentos. Medicamento que tem que tomar no almoço, ela foi e colocou no armário dos pratos. Medicamento tem que tomar antes de dormir, tá do lado da cama, no bidezinho ali do lado da cama. Então acabou, o paciente não perde mais, ele não tem nada escrito, não tem, sabe? Quando ela veio me contar isso, eu falei, cara, sensacional. Show. Sensacional. Então eu fui dando ideias para ela e ela criou esse negócio aí, essa forma de atendimento e foi sensacional. Então os velhinhos que tomavam tudo errado, que não estava certo, tudo desregulado, pressão e tal. Cara, tá tudo controladinho, estão tomando o medicamento do jeito certo, não esquece que tá lá, eles têm a rotina de horários e afazeres deles, sabe? Então, assim, um negócio sensacional, cara. E aí esse é o segredo. O farmacêutico, ele tem ferramentas com o medicamento na mão de fazer o paciente entender. Só o fato de você ter a caixinha na mão gera a lembrança lá no paciente, que ele chega em casa, ele lembra talvez da caixinha, esse aqui é para tomar tal horário. Então, são N estratégias que a gente tem dentro da farmácia de explicar para o paciente, que é muito mais fácil do que o médico explicando lá no consultório. Durante a consulta. Show, show. O André ele perguntou aqui, Tiago, na verdade você recomenda que retire os medicamentos em duplicidade, mas é o médico que retira? Então, o que acontece? Quando acontece esse caso de medicamento de duplicidade, geralmente é assim, ó, vou dar um exemplo para vocês.
O paciente, há 5 anos, começou a tomar medicamento A. Tá? Faz 5 anos, o médico do postinho. Aí, tá, eu tô fazendo aqui uma revisão de farmacoterapia. Daí eu peguei o medicamento A. Quanto tempo o senhor toma? Toma há 5 anos. Quem prescreveu? Médico 1. Beleza, médico 1. Aí, depois, na duplicidade, o que acontece? E esse medicamento, há quanto tempo você toma? Esse eu tomo faz uns 2 anos. Quem prescreveu? Foi o médico 4. Ou seja, ele passou no postinho, o postinho de saúde muda de médico a toda hora. E aí o médico, às vezes, não sabe o que ele está tomando já ou não está. Vai lá, aumentou a pressão, toma tal coisa, toma tal coisa. E às vezes ele já está tomando. Entende? Então dá medicamento duplicidade. E aí você vê que nunca está regulado o negócio. Eu vou mandar para que médico se ele não tem um médico que está atendendo ele? Entende? Às vezes aquele postinho está até sem médico no momento. Então não tem médico para atender ele. E aí o que eu faço? Eu faço a revisão de farmacoterapia dele aqui e vou retirar o que eu acho que tem duplicidade e vou monitorar. Não é simplesmente tirar. Você tem que fazer o acompanhamento desse paciente para saber, não, peraí, tirei, mas a pressão dele subiu demais, então tá errado. Então eu vou voltar com o medicamento que estava e vou encaminhar para um cardiologista. Entende? Então tudo é questão de você ir acertando. Então o grande problema que a gente pega aqui de polimedicados são pacientes que passaram por 4, 5, 6 médicos e cada um deu uma coisa sem saber do outro, sabe? Eu peguei esses dias um caso, um paciente, tô com dor na perna, perna inchada e tal. O que você toma? Não, eu tomo diurético, tomo... Beleza. Falei, traz tua caixinha de remédio aqui, eu quero ver. Vamos fazer isso aí, traz tua caixinha amanhã. Trouxe a caixinha de remédio. O que eu achei dentro da caixinha? Prednisolona 5 miligramas. Como é que você toma isso aqui? Tomo toda tarde. Por quê? Porque eu tinha uma dor na perna, o médico lá do postinho me prescreveu há 1 ano atrás e fez bem, eu tô tomando até hoje. Sacou? Então a gente pega muita coisa aqui, e nesse caso, lógico, tem que tirar a prednisolona dele. Com o desmame, da forma correta, não é simplesmente tirar, né? Tem que fazer o estudo para fazer o desmame e tal. Mas a gente pega muita coisa que não é só medicamento em duplicidade. Então eu falo que eu, como farmacêutico clínico, como profissional que faz serviços farmacêuticos, eu prezo sempre por diminuir a quantidade de medicamento que o paciente toma. Entende? Eu sempre tento diminuir a quantidade de medicamentos. Eu sempre tento fazer com que o paciente tenha mais qualidade de vida com menos medicamento possível. Qualidade de vida. E essa é uma premissa minha. Aí você vai me perguntar, pô, Thiago, mas você vende remédio, cara? Você vai vender menos? Negativo. Você tirou o medicamento do cara, você fidelizou ele. Você vai vender para esse cara a vida inteira. Você não pode pensar só na venda agora, você tem que pensar a longo prazo. Não é só o medicamento, né, cara? Tem que Não, agregar é um qualidade monte de de coisa vida. ali. Exatamente. Lembrem do juramento de vocês, né, galera? Tá aí um ponto legal. Isso aí eu quero ver quem que lembra aí. Coloca no chat aí. Quem que lembra, coloca no chat o juramento da gente aí. Quero ver. A Virgínia também perguntou aqui, né? Qual o investimento para montar esse serviço? E aí, já aproveitando, a Nédia colocou aqui também, o consultório pode ser montado fora da farmácia? Legal. Investimento, vamos lá. Eu tenho alunos, um monte de aluno por aí, que veio para mim e falou assim, Thiago, eu fiz contato com uma empresa aí de franquia de consultório farmacêutico, de 10 a 20 mil reais para montar. Meu Deus, para quê? Você nem sabe que serviço você vai colocar, você não sabe que equipamento você vai usar, por que gastar tudo isso? Então, gente, é básico, é muito básico, é muito simples. Como é que você começa um consultório farmacêutico? Não precisa nem ter estetoscópio esteto e esfigmo. Você pode comprar um digital, você não precisa ter o esteto, só um esfigmo digital. E aí você começa a analisar quais serviços você vai fazer. E aí você vai comprar equipamentos de acordo com os serviços que você vai fazer. Por que você vai comprar equipamento que você não vai... eu não vou fazer teste de glicemia. Por que você vai comprar, então, um glicosímetro? Não tem sentido, né? Então, assim, eu tenho um aparelho de nebulização lá no meu consultório. Legal, tem um aparelho de nebulização. Quanto você já fez? Nenhuma. Vende São Jossa aí. Por que você tem um aparelho lá? Porque a franquia mandou comprar, porque tem que ter. Pô, não é assim. Você tem que comprar o que você vai usar, né? Você tem que comprar aquilo que você vai usar. Então, é barato demais montar um consultório. O mais caro está aqui, ó. É você colocar informações na sua cachola, tá? O mais caro está aí. Aí muita gente pergunta também assim, Thiago, software para consultório farmacêutico, vale a pena? É legal. Se você tiver uma demanda muito grande de serviços farmacêuticos, que isso vai poupar o teu tempo, ok. Mas a partir do momento que você usa o software para substituir o seu raciocínio clínico, esquece. Porque eu falo que a única coisa que o robô não vai substituir no farmacêutico é o raciocínio clínico, a longo prazo, né? Agora, se você está dando essa premissa para o robô, aí acabou, não tem por que você estar dentro da farmácia mais. Tá? Então, o software é legal, mas não é o principal. O principal é a sua cabeça.
Aí teve outra pergunta ali para consultório Pode fora da farmácia. É. Pode fazer consultório fora da farmácia, sim. E aí o que acontece é o seguinte, a outra grande dúvida junto com essa é, Thiago, mas eu preciso ter pós em farmácia clínica? Né? Isso eu respondo todos os dias. Não, você não precisa ter pós em farmácia clínica. As pós-graduações, algumas delas para vender, colocam lá na propaganda que é obrigatório. Isso é uma sacanagem com os farmacêuticos. Você não precisa. Se você pegar a RDC 585 e a 586 de 2013, lá vai dizer que você precisa ser farmacêutico, registrado no seu conselho regional e ponto final. Não fala nada em pós-graduação, não fala nada em especialização nenhuma. É uma premissa do farmacêutico, é uma prerrogativa do profissional farmacêutico. Então, pode ter consultório fora da farmácia, sim, não precisa ter especialização para isso, e pode ter consultório dentro da farmácia, sim. E o legal é que está aumentando muito o número de consultórios fora. Sabe? No começo, quando eu comecei o meu trabalho digital, a ensinar farmacêuticos a montar consultório, eu comecei com o foco de montar consultório dentro de farmácia. E é o que mais acontecia. Hoje as pessoas querem montar consultório fora da farmácia, porque é questão de perfil, né? Muitas pessoas têm mais esse perfil clínico, esse perfil de proximidade com o paciente, de atender o paciente, e não tem o perfil de gerenciar uma farmácia. Esse é um perfil meu, por exemplo. Eu não tenho muito perfil de gerencial. A parte gerencial administrativa da minha farmácia, ela fica toda por conta de uma gerente que eu tenho. Mas a parte clínica é comigo. Aí ninguém põe a mão. Então, assim, tem muitas pessoas que não querem mais ter farmácia, querem só ter consultório. E tem gente tendo muito resultado com isso. Porque o investimento é baixo, custo operacional é muito baixo. Então, tem tudo para estourar. Tem uma galera, né? Tem um cara até do Rio de Janeiro que ele faz um trabalho bem legal só com consultório, né? E aí trabalha a parte de... Ele faz uma parceria lá com um nutricionista, faz uma parte nessa acompanhamento ali de alimentação Atletas, também, né? tudo mais. Ele Atleta, trabalha com atletas, perca de legal. peso e tal, bem bacana. Isso. Tem assim, ó, o que é o legal que eu sempre falo? O que a pessoa precisa? Ela precisa ser bom em alguma coisa, muito bom em alguma coisa, né? E aí ela vai ser o diferencial. Então ela vai ser o farmacêutico clínico do tal serviço farmacêutico, que é a partir daquilo que ela vai ser reconhecida, né? E aí depois ela vai agregando outros serviços junto com aquele, mas ela tem que escolher um serviço que ela fique muito bom e recomendada naquilo. A partir disso é só alegria. Aí vai embora. A Ruby até falou aqui, não, me ofereceram por 45 mil aqui no Rio e disseram que incluía mesa, software, balança e mais alguns itens, sem condições para mim. Rúbia, não tem romantismo nesse negócio. Jesus. O Thiago acabou de falar aí, ó. Cara, pega aquilo que você sabe fazer, pega aquilo que existe de demanda na sua região e abre o seu consultório. Você precisa ter uma mesa, uma cadeira para você, uma cadeira para o seu paciente e acabou. Dali para frente você vai ver o que vai surgir de demanda para você, né? Não tem esse romantismo todo no consultório. A gente já montou consultório a custo zero, sabe, Edu? Já montou consultório com um aluno meu a custo zero. Como que a gente fez isso? Vamos lá, fiz uma lista de coisas que eu precisava que essa pessoa tivesse em casa ou na farmácia dela. Eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho. Então, beleza, você não precisa comprar nada. Agora nós vamos montar assim, 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 assado. A custo zero. Sabe, a pessoa já estava lá, vou móveis planejados, vou gastar 10 mil nos móveis, vou gastar não sei quanto, sendo o quê, vou comprar uma balança de porque nem a Lília, eu cito muito o exemplo da Lília lá de Goiás. A Lília fala que eu cito ela porque ela é sua aluna também, né? E eu gosto da Lília porque ela falou assim, outro dia ela mandou uma mensagem para mim, antes dela ser minha aluna, ela mandou mensagem, a gente estava conversando um monte, ela falou, Thiago, legal, comprar uma balança de bipedância e tal, porque eu vi um vídeo seu sobre balança de bipedância que você estava fazendo. Eu falei, legal. E aí, como é que você vai usar? Não sei. Não sei como usar. Eu falei, mas por que você comprou a balança? Porque eu vi seu vídeo e eu vi que você faz serviço. Eu falei, linda do céu, você é maluca. Então aí o que aconteceu? Depois ela comprou o curso e tal, e aí ela aprendeu a usar, hoje ela usa. Mas acontece muito isso, as pessoas veem os equipamentos, acham legal o equipamento, mas não sabem usar. E não sabem para que vai usar aquilo. Então você precisa montar um serviço farmacêutico, fazer o planejamento daquele serviço, para saber se você tem demanda, se você tem conhecimento técnico, para daí você comprar o equipamento. Então, eu já montei consultório a custo zero. Já montei consultório aí com R$2.000, com R$1.000, começando do zero, daí sem ter nenhum equipamento. Enfim, tudo é adaptável de acordo com a pessoa, né? Porque se você for pegar aqui, né, 45 mil para abrir um consultório, a gente tem que começar do seguinte princípio, né? Falando financeiramente na parte da gestão, a gente tem que ter o payback disso. E aí, se você for fazer
pouco serviço inicialmente ali, você vai fazer R$ 1.000 de faturamento, R$ 2.000 de faturamento, R$ 3.000 de faturamento, você vai demorar 18 meses, 24 meses para ter o payback disso. Tem coisa que vai te dar o retorno desse investimento muito mais rápido. Então, aí, economicamente falando, um consultório se inviabilizaria. Então, você tem que fazer essa conta também antes de abrir um negócio, né? E não é só 45 mil e ponto final. Não, você tem que entender. Porque você vai ter um faturamento X no início, depois vai crescendo. Dá para você abrir com uma coisa um pouco mais modesta, vamos dizer assim, mas que atenda à sua necessidade. A sua necessidade. E tem sistema aí de caça hoje, né? As pessoas têm aquele romantismo, assim, de tem que ter os móveis mais lindos do mundo, tem que impressionar. Não é, gente, não é isso, não. Isso aí, de acordo com o tempo, conforme você vai evoluindo, seu faturamento vai evoluindo, você vai montando. O principal é você começar e oferecer serviço. Validou o processo, montou, começou a atender, está ganhando dinheiro, depois você pensa em melhorar ou não. Tá? Então, mas o princípio é menos. Menos é mais, eu falo isso para eles. Menos é mais, exatamente. O menos é o mais alto grau da sofisticação, né? A simplicidade é o mais alto grau da sofisticação. Menos é mais. É isso aí. Você tem que impressionar o cliente pelo que você sabe e pelo que você vai gerar de melhoria de qualidade de vida para ele, não pelos móveis que você tem. Show. A Cássia perguntou aqui, qual a média de valor da consulta? E aí, cobra ou não cobra do cliente fidelizado? Tá. Eu cobro, tá? Eu cobro sim. O cliente fidelizado é o cliente que mais me dá retorno. E ele só vem aqui porque eu agrego valor para ele e ele sabe que ele vai pagar. Então, para ele vale a pena pagar, porque ele está tendo retorno com isso, né? O que mais que ela perguntou ali? Cobrar ou não, né? E a questão do valor tabela, da consulta, né? Média. Tá, valor da consulta, então, como eu expliquei antes, não existe um valor médio. O Brasil ele é muito grande, são muitas realidades. Eu tenho aluno que cobra R$ 30 consulta, e tenho aluno que cobra R$ 200 consulta. Tem aluno que cobra mais do que eu, mas qual que é a realidade dele? É uma cidade pequena, carente de saúde, praticamente não tem médico e ele é o doutor da cidade. Então ele cobra mesmo, né? E ele ganha muito dinheiro com isso. E já tem aluno que cobra menos por insegurança, porque não quer cobrar, enfim. Não existe uma tabela, tá? Quando você fala de serviço, é diferente do medicamento que é produto. Tá? O produto você tem uma tabela, logicamente, mas no serviço não. O serviço é quanto você consegue agregar de valor e quantas pessoas estão dispostas a pagar. Existe a tabela que você vai analisar os teus custos com aquilo que você deveria estar vendendo, que é a tabela que o Eduardo tem, tá? A tabela que o Eduardo desenvolveu lá na Even. Isso sim, mas o teu preço final vai ser diferente do meu, porque o meu custo aqui é um, o teu custo aí é outro. A minha demanda é uma, a sua demanda é outra. A minha população aqui tem um valor para gastar diferente do que a tua população aí tem. Então, não existe um padrão de valores. Né? É bem discrepante isso, que é o legal. Quanto mais valor você agregar, mais caro você cobra, como qualquer profissional que presta serviço. E aí, quem começar primeiro, é o que eu sempre falo, quem chega primeiro bebe água limpa, né? Quem começar primeiro a fazer isso nas cidades, vai ganhar dinheiro primeiro. Porque enquanto não tiver ninguém fazendo, é você quem é doutor do momento. A partir do momento que entre um segundo concorrente, até ele chegar naquele patamar que você está de valor, ele vai ter que remar bastante. E aí, quando ele começa a cobrar um serviço, você pode aumentar o seu preço, porque você já está num valor lá em cima. Então, você está entregando mais valor do que ele. Então, é uma série de coisas subjetivas, né? Show, show. Aí a Drogaria Centro aqui perguntou, né, se o conselho não exige algumas matérias. Não exige nada. Basta ser farmacêutico. Só você ter o diploma e a carteirinha do Basta CRF, ser farmacêutico. Tá tudo certo. O André falou que gastamos 5 conto, incluindo a reforma total do consultório. Show de bola, André. É assim mesmo, não precisa gastar muita coisa, não. A Rúbia é muito esclarecedor. Show, Rúbia, valeu. A doutora Neide aqui de novo. Como cobrar valor de consulta e valor por procedimento? Existe tabela? Bom, acabou de falar, não tem tabela, nós não temos isso. Você tem que entender o seu custo, né? E aí você faz uma precificação baseada nisso. Chama aí, vem. Fala com a gente aí, manda uma mensagem e a gente vai conversar. Chama aí, vem. A gente vai botar os serviços funcionar. Eu boto o serviço funcionar e o Edu precifica todos eles. Exatamente. O Tiagão vai junto com a gente aqui, a gente faz um pacotão inteiro, vai todo mundo junto, né? A Cíntia, você faz solicitação de exames? Isso é legal, cara, isso é legal. Solicitação de exame, né? E tem parceria com algum laboratório? Tem. Então, no começo, mesma coisa. Os laboratórios não queriam fazer os exames com solicitação de farmacêutico, que desconheciam a legislação.
Então, eu levei a 585 impressa, conversei com os proprietários do laboratório, falei, olha, é atribuição do farmacêutico, isso, assim, assim, assado. Expliquei a legislação para eles, né? E aí eles passaram a aceitar as solicitações. Mas essas solicitações de exame, elas são feitas para fins de acompanhamento, tá? Não de diagnóstico. Isso é importante frisar, as pessoas precisam entender isso. A gente não dá diagnóstico na farmácia, é para fins de acompanhamento. Quem dá diagnóstico é o médico. Você pode usar aqueles dados, tá, para fazer uma sugestão. Por exemplo, você está desconfiado, ou sei lá, que o seu paciente lá que vem comprar o seu Puran lá, todo mês ele vem comprar o Puran na farmácia. Aí você pergunta para ele, quanto tempo você não vai no endócrino? Quanto tempo você toma? Sei lá, faz 2, 3 anos, porque é difícil marcar consulta e tal. Vamos fazer um exame para saber como é que tá? É acompanhamento. Ele já tem o diagnóstico da doença, ele já está tomando medicamento, você quer acompanhar ele. Sacou? E aí ele vai lá, faz o exame com solicitação sua, volta e aí você vê, opa, sugiro aumentar ou diminuir a dose, mas você não vai fazer isso. Tá? E aí você vai encaminhar ele para o médico. E aí funciona também, tanto a gente pode pedir exame que a gente pode fazer teste rápido na farmácia. Olha só que legal se você tem o teste rápido para vender também. Tá? Então você pergunta para o paciente do Puran, quanto tempo você não faz exame? Sei lá, leva tiroxina, né? Sei lá, faz 2 anos. Vamos fazer o exame? Eu tenho aqui na farmácia. Vamos acompanhar isso aí todo mês? Você vende todo mês o exame para ele. Tá? E assim com um monte de testes rápidos que pode fazer na farmácia. Então, sim, é possível você pedir exame, mas desde que para fins de acompanhamento. Show, show. Aí, a doutora Neide também perguntou aqui, né? Precisa registrar o consultório no conselho? Não tem nenhuma exigência. Se for dentro da farmácia, basta você ter ele tem que ter no CNAE, tá? Da sua ajuda aí O CNAE é a do CNAE Código de Atividade Econômica, tá? Aí você pode ter lá Isso, no seu contrato no social. seu contrato social, você vai colocar Isso, o no seu CNAE contrato social. 8650099, 8650099, que é o CNAE para consultório, tá? Para consultório. Um consultório farmacêutico fora da farmácia, eu nunca vi exigência de conselho, porque não tem o que o conselho fiscalizar nesse caso, né? O conselho não fiscaliza nada, porque não tem venda de produto, não tem venda de medicamento, então não é obrigatório ter o consultório, não é obrigatório ter o farmacêutico a todo momento. O único momento é que o farmacêutico precisa estar atendendo os pacientes. Então, não é preciso registro, não tem anuidade de consultório farmacêutico independente. É mais uma vantagem, né? Você não vai ficar passando por fiscalização aí. Ela descortou, né? Não ouviu, mas não precisa, Nédia. É só, de fato, você abrir a empresa, tá? Você vai lá no contador, abre a empresa, não precisa de licença da vigilância, não precisa disso aí. Não é um estabelecimento onde vai ter venda de produto, é só serviço, tá? Pode fazer isso aí. Isso aí. Como está a legislação em relação a testes rápidos na drogaria? É permitido? Ludmila, fala rapidinho de onde você é também, tá? Por favor, você colocou aí. Porque existe alguma diferença entre os estados aí, né, Tiago? Então, assim, não é nem questão de estado, a questão é visa local. Interpretação do gestor da vigilância sanitária local, tá? Eu tenho um monte de alunos que estão trabalhando com testes rápidos, tem um monte de aluno que ainda não conseguiu fazer testes rápidos, tá? Eles não vendem, quem perguntou aqui onde encontra teste rápido, não, eles não vendem, é uma empresa terceirizada, hoje a mais conhecida no Brasil, vou falar o nome aqui, é a HiLab, tá? É a empresa mais conhecida no Brasil, uma empresa de Curitiba. O que acontece? Eles te mandam os kits, te mandam um aparelhinho que você conecta na internet, você faz a coleta como se fosse um exame de glicemia, tá? Por capilaridade, você coloca lá o coletor no aparelhinho, a gotinha de sangue no coletor, coloca no aparelhinho, o aparelhinho comunica direto com o laboratório central em Curitiba, em 20 minutos eles te emitem o laudo no e-mail da farmácia e no e-mail do paciente. Então, depende muito do que o gestor da vigilância local interpreta da legislação. Tá? Então, tem muito lugar que está fazendo, tem lugar que não está fazendo. A grande verdade é que para fins de acompanhamento você pode fazer, né? Para fins de acompanhamento você vai fazer. Pode, mas o que está acontecendo, por exemplo, eu estou com um problema. Eu tinha aqui o CardioCheck, que fazia os exames de colesterol, fazia glicemia, fazia
perfil lipídico, enfim. Problema do CardioCheck, só tem é um equipamento alemão, só tem uma empresa no Brasil que tem a licença para trabalhar com ele aqui no país. Muito difícil de conseguir tira, variação de preço muito grande por causa do dólar, então a gente nunca conseguia estabilizar o preço aqui dentro da farmácia. Então um dia o cliente vinha, o exame custava R$25, ele vinha um mês depois custava 45, que dobrou para mim o preço da tira, sabe? Então ficou inviável trabalhar com esse equipamento. A vigilância local aqui deixava eu usar. Então eu estava ok, eu estava usando tranquilo. Quando eu devolvi esse equipamento e fui começar com a HiLab, ela já pediu um tempo para estudar a legislação. Então até hoje eu não consegui ainda, tá? Já faz um mês aí que eu pedi o HiLab e até hoje eu ainda não consegui utilizar. Mas vai sair, né? Porque eu levei toda... Como eu tenho um pouco de entendimento de legislação, de farmácia, eu estudo muito isso, então eu levei tudo impresso, grifado, o que ela precisava ler, o que ela precisava estudar, enfim. A própria HiLab tem material de suporte, não material de apoio. Um pack de legislações que eles te mandam para você entregar lá na vigilância sanitária. Mas, enfim, porque às vezes, por desconhecimento, às vezes o gestor da vigilância sanitária não é farmacêutico, é veterinário, é um dentista. Então, por desconhecimento, às vezes eles não liberam. Mas eles precisam de um tempo para estudar e entender para poder liberar depois, porque foge do convencional, né? Daqui a um tempo vai ser o convencional, penso eu, mas hoje ele foge do convencional. Daqui a pouco vai ser o novo normal, né? Hoje ainda não. Com certeza. Com certeza. Acho que agora acabou aqui, só a Jaqueline perguntando de onde o Thiago é. A Jaqueline é da consultoria nossa aqui. Vamos falar no privado aqui certinho. O Thiago é dois vizinhos, né? Dois vizinhos. Dois vizinhos, Paraná. Lá onde Jutas perdeu as meias, é isso aí mesmo que tá ouvindo. Sacanagem. É doido, rapaz. Aqui na minha cidade nós temos até faculdade de farmácia, bicho. Aí, ó. Apesar de ser dois vizinhos, ele é gente boa pra caramba. Ele é boa, gente boa pra caramba. Muito tempo em Curitiba, mas voltei pra cá para dar aula na faculdade aqui. E empreendi por aqui, minha família tá aqui, enfim. Enterrei meu pezinho aqui mesmo. Show. O Thiago é um parceiraço nosso aqui da Iven também. E logo, logo a gente vai trazer novidades aí nessa questão, né, Thiago? A gente já está estourando aqui 1 hora, acho que o Instagram vai derrubar a gente. Galera, qualquer dúvida que tiver, pode mandar aí no privado, pode mandar o direct. Segue o Thiago aí. Thiago, qual é o seu perfil mesmo? É Thiago S. Bocalon, né? S. Bocalon sem Isso. H. Vou escrever aqui para vocês. Escreve aí. Enquanto tu vai falando aí. Segue o Thiago. Thiago, gente boa aí, parceiraço, sabe muito aí sobre serviço, né? Como eu falei para vocês, um dos caras que eu conheço aí que mais entende do assunto. Então, eu trouxe ele para vocês aqui. Acho que foi bem esclarecedor, valeu demais, cara. Obrigado por compartilhar com a gente aí suas estratégias, os preços, enfim, tudo que você está fazendo nessa parte do serviço. E parabéns pelo seu trabalho, né? Seu trabalho tá somando muito aí, engrandecendo muito os nossos amigos farmacêuticos, aí, os colegas, né? Eu também sou farmacêutico. E estamos junto na luta aí, né? Por salvar as pequenas farmácias. Então, vamos junto nesse nosso movimento aí, vamos salvar as pequenas farmácias. E conta com a gente aí, cara, conta com a gente aí, beleza? Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês aí. Tiagão, um abraço, até a próxima aí. Valeu, Edu. Obrigado pelo convite, cara. Precisando, você sabe que você pode contar comigo sempre. Tamo junto, cara. Valeu. Valeu. E para você que estava aqui assistindo a nossa aula gravada, fica aí o nosso abraço também, o nosso muito obrigado e até a próxima.